tua missão? Qual o teu propósito? A gente vai falar disso nesse bate-papo. Olha, a pergunta que chegou foi: Ben, por que você é tão ligado ao universo automotivo? Poxa, adorei, talvez muitos não saibam por que o Ben é tão ligado ao universo automotivo. Bom, gente, isso começou há muitos anos atrás, onde eu tive a oportunidade, ainda quando morava em Porto Alegre, eu tinha 15 para 16 anos, olha, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava no Banco do Brasil como menor auxiliar de serviços gerais, 4 horas, eu era office boy dentro do Banco do Brasil, lá em Porto Alegre, e na outra metade do período eu trabalhava em pesquisa. Que tipo de pesquisa, Benjeder? Eu fazia pesquisa de rua, visitando lojas de carros, onde eu coletava os preços com os lojistas, sabe do quê? Do preço dos carros usados que eles tinham em estoque. É isso mesmo. E esse trabalho eu fazia para a revista Quatro Rodas, gente. Então, olha só, eu chegava em uma loja e perguntava: olá, eu sou o Benjeder, eu sou pesquisador da editora Abril, da revista Quatro Rodas, e eu gostaria de saber o que o senhor tem em estoque, quais carros o senhor tem em estoque e qual o preço. Tinha uma tabela, gente, uma tabela enorme, onde eu preenchia a lápis os valores dos carros. Alguns dos lojistas não tinham tempo. Ele falou: deixa essa tabela aqui que eu preencho. Quando eu voltava para pegar essa pesquisa, o que eu fazia? Eu deixava um exemplar da revista Quatro Rodas. Gente, isso era muito legal, muito legal. Então eu rodava toda Porto Alegre nas lojas de rua de seminovos para coletar os preços. Bom, então aí foi onde eu comecei a me aproximar do segmento automotivo. E aí também, gente, eu trabalhei na parte automobilística de competição, fazendo cronometragem na Racing Crono com o Ciro Bauman. Lá, gente, eu tive a oportunidade de viajar praticamente todo o Brasil aí em autódromos, onde nós fazíamos a cronometragem de Fórmula Ford, de Stock Car, de kart, de motocross, de enduro também. Até de enduro equestre, é isso mesmo, a parte de cavalos. Gente, era muito legal e eu tive a oportunidade de conhecer aí muitos estados do Brasil onde tem, até hoje, autódromos. Então, com isso, eu acredito que foi aonde eu conheci e abriu meus olhos para esse mercado tão desejado, esse mercado tão dinâmico que é o mercado automotivo. A partir daí, gente, lembrando, eu estava estudando, né, gente? Eu sou advogado, para quem não sabe, eu sou advogado e me especializei em família e propriedade, fazendo pós-graduação também em direito tributário e acabei por um momento assim, largando tudo. Não, gente, eu vou ser advogado mesmo, eu adoro a advocacia, eu advoguei aproximadamente 4 anos, só que eu tenho que dizer para vocês, eu não conseguia pagar minhas contas, eu já estava casado, fazia alguns freelancers em eventos de carros e eu tive de decidir em não continuar mais com o direito, uma profissão que eu sempre admirei. E larguei totalmente o direito e caí de cabeça na parte de organização de eventos com test drive. E aí, gente, mais um automotivo se aproximou da gente. E eu não me arrependo, não. Vou falar para vocês que eu não me arrependo. Eu sou muito grato ao curso de Direito, a experiência que eu tive como advogado, porque eu tive a oportunidade de aprender a escrever, a criar histórias, a ser bem criterioso na escrita, na comunicação. Então eu sou muito grato a todos os meus anos de faculdade, de experiência, conhecendo o mundo jurídico. E isso foi muito, muito importante para a pessoa que eu me tornei hoje. Então, gente, voltando para o automotivo, nós ganhamos uma... eu não era sócio lá. O que aconteceu? Eu fui convidado para trabalhar com uma empresa que ganhou a concorrência de serviços de test drive para a Ford. É isso mesmo. Uma empresa de test drive para a Ford, lá em São Bernardo do Campo, dentro da fábrica da Ford. E lá, mesmo
advogadinho, eu fui trabalhar e, puxa, caí de cabeça nisso, organizando serviços de frota, organizando a distribuição dos carros da frota da Ford para a imprensa, para a engenharia, para eventos, para marketing. E com isso nós desenvolvemos essa habilidade nos aproximando do automotivo. E o que aconteceu nessa época? Isso aí foi provavelmente em 1995 para 96. Chegou uma nova marca no Brasil que se chamava Chrysler. A Chrysler, como uma importadora norte-americana, que era dona das marcas Chrysler, Dodge, Jeep, Plymouth, lá nos Estados Unidos e outras marcas, chegou no Brasil e precisava de gente para treinar suas equipes de vendas quanto a produto e também quanto a atendimento. Bom, gente, eu não falava inglês, né, pessoal? E nessa época eu tinha um sócio que chamava Luciano, e o Luciano falava inglês. E ele falando inglês, ele estava na linha de frente desse atendimento com a Chrysler do Brasil. E aí, gente, eu ficava só nos bastidores. Como conhecia de carro, eu ajudava no desenvolvimento de materiais, mas eu não tinha essa capacidade de falar a língua norte-americana. E aí que foi muito legal, porque eu tive de me reinventar. Para que eu pudesse fazer treinamento e falar com as concessionárias, com as equipes de vendas da Chrysler e Jeep, na época, eu precisava falar inglês. E aí, gente, foi muito difícil. E com incentivo, inclusive do Luciano, incentivo da minha esposa, da Rosinha, do meu sogro também, eu tive de deixar o Brasil e me aventurar no mercado norte-americano para aprender a falar inglês, porque eu não falava nada de inglês. Sempre fui bom aluno no colégio, mas eu tinha uma repulsa a aprender inglês. Eu achava, eu nunca vou precisar disso, eu não quero perder meu tempo com inglês. E eu penso, como eu fui burro. E aí eu tive de correr atrás para encontrar a oportunidade de trabalhar diretamente com a Chrysler. E foi o que aconteceu. Eu já era pai, o Henrique tinha 3 mesinhos somente, hoje o Henrique tem 26 anos, e eu deixei a Rosa com o meu bebezinho e fui para os Estados Unidos passar 3 para 4 meses. Sem grana, gente. Pouco dinheiro, tinha um lugar onde ficar, sou muito grato na casa que hospedava estudantes, e foi muito bom, muito importante, porque eu fiz uma imersão na língua norte-americana e me tornei fluente muito rápido. Em 3 meses eu já estava falando inglês, já tinha mudado de estágio na escola, chamava Diplomatic Language School. E eu sou muito grato também a essa escola que me deu essa oportunidade de estudar e fazer essa imersão. Então, lá nos Estados Unidos, gente, o que eu fazia? Eu dirigia para a Jane, que era a minha host mother, era a minha mãe hospedeira, né, que me recebia na casa dela, recebendo. Por isso eu dirigia para a Jane, eu ia fazer natação com a Jane. Gente, eu estudei 24 horas por dia lá. Eu me afastei de qualquer latino, não queria nem falar com nenhum latino. Os meus melhores amigos eram japoneses, inclusive, porque não tinham nenhuma proximidade com a língua latina, e com isso eu tive a grande virada na minha vida. Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para vocês que foi muito difícil, Eu chorei muito. Todo o tempo que eu perdi, talvez, de ficar próximo do meu filho, porque não existia internet na época, não existia videochamada. Eu lembro um dia, gente, que a Rosa mandou uma fita VHS do Henrique. E eu coloquei lá na casa onde eu estava, junto com a Jane, e eu pude ver o meu filho. Já grandão, assim, já tinha de 13 meses, ele já estava com 5 para 6 meses, forte, bonito, com uma roupa linda. A Rosinha arrumou o cabelinho dele. Gente, foi muito, muito difícil. Mas o que eu tive de aprender de lição? Cara,
ou você desiste, volta para o Brasil, ou você aproveita ao máximo essa oportunidade, cara, e viva a imersão nessa língua que você rejeitou e nunca quis aprender. Você tem duas opções, cara. Abandona, desiste, que era o mais fácil, ou segue em frente e dê o teu melhor. E foi o que eu fiz. Eu dei o meu melhor. Eu me entreguei plenamente, eu servi no que eu podia, eu limpava a casa, eu ajudava a Jane, eu não deixava nada das minhas coisas desorganizadas, eu ouvia rádio sem parar, eu tinha todos os verbos colados na parede do quarto onde eu ficava, e eu, sem grana, né, gente, eu não tinha como... Ben, o que você viajou nos Estados Unidos nesses 4 meses? Nada. Não viajei nada, não tinha como, eu não tinha grana, e eu fiquei ali pertinho, eu fiquei em Washington, D.C., era em Falls Church, o nome do lugar, assim, na grande Washington, inclusive o metrô que eu pegava passava pelo Pentágono todos os dias quando eu ia para a escola, e foi muito especial, foi muito bom para mim, e eu diria que essa foi a grande oportunidade de eu mudar a minha história. Porque a partir disso, eu me tornei fluente no inglês, eu fui homologado pela Chrysler do Brasil, fui homologado pelos americanos e passei a representar a marca nos treinamentos internacionais. Então eu tive a oportunidade de ir para Detroit, lá em Auburn Hills, no cinturão da ferrugem, lá no estado de Michigan, representando o Brasil pela Chrysler do Brasil, tendo 3 notas 10. É isso aí, 3 notas 10, porque todas as vezes que eu ia para lá eu tinha de me preparar, eu falava, gente, o Brasil tem que fazer bonito, e lá eram os encontros de outros mercados do mundo, então tinha a África do Sul, tinha Oriente Médio, tinha países sul-americanos e também América Central. Muito, muito legal, gente. Então, era a oportunidade de conhecer o que os outros mercados faziam com a marca Jeep, com a marca Chrysler, e eu cresci muito com isso. E eu quero dizer para vocês que nessa semana, eu tenho uma frase nova que se chama, essa é a frase, não é que se chama, a frase é: seja intencionalmente desigual. E eu não percebia que eu, sem perceber, no meu comportamento, desde a casa onde eu ficava nos Estados Unidos, eu estava sendo desigual aos outros. Porque eu queria servir, eu não queria ser um hóspede, eu queria ser um hospedeiro, eu queria me tornar agradável, eu queria ser uma pessoa que fosse bem-vinda através do meu comportamento positivo, de ser uma pessoa que ajudava, não era uma pessoa que trazia problemas. E eu queria ser desigual, e eu procurava ser intencional nisso. Eu não deixava nas entrelinhas que eu queria ser desigual. Eu me mostrava, eu me prontificava, eu me colocava à disposição sempre. E eu queria estar junto, eu queria, ajudar. E foi muito legal isso, gente. E eu, muito grato por poder compartilhar essa história com vocês e poder ir para a sala de aula. Sabe quando aconteceu isso? Em 1998, isso mesmo. Quando no Brasil foi lançada a Dodge Dakota. A Dodge Dakota, uma picape média, a mais linda na época, gente. Nós tivemos a oportunidade, o Ben, foi quando eu comecei na sala de aula treinando as pessoas como vender a Dodge Dakota. Como encantar o cliente, como fazer o cliente ver os diferenciais dessa picape, os comparativos com as outras marcas. E aí esse foi o meu início da minha história no setor automotivo e em treinamento especificamente.